Oi pessoal, tudo bom? Começando mais uma semana, né? As nossas aulas. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre acentuação gráfica e posição da sílaba tônica, tá? Então, vamos comigo falar um pouco dessas regras de acentuação, tá? Vamos para o conceito, né, dessas regras. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra, certo? Então, os nomes dos acentos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave, quando a gente vai colocar numa crase, e acento circunflexo, ok? Então, esses acentos gráficos, eles servem para sonoridade e intensidade das sílabas, certo? Se não houver acentuação, elas vão ter, não vão ter sentido e não vão ter intensidade, tá bom? Vamos para a acentuação das palavras oxítonas. O que são as palavras oxítonas, professor? São as palavras que têm a última sílaba, no caso, a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. As oxítonas são as últimas sílabas da palavra, tá? Oxítonas que recebem acento agudo. Regra de acentuação. Recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas. A, E e O, seguidas ou não de S. Então, pode ser está, estás, já, olá, até, pontapé ou pontapés, né? Vó ou vós, né? Dominó, dominós e assim sucessivamente. Então, vamos lembrar. Recebeu acento agudo, vogais tônicas em A, E e O, no caso, vogais abertas, tá? Terminou com essas vogais, seguido ou não de S, vão ser acentuadas, ok? No caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo quanto o circunflexo. Vamos lá. Bebê ou bebe, tá? Como ela veio da França, essa palavra. Então, pode ser admitir as duas acentuações, tá? Por exemplo, matinê ou matiné, tá? Mais uma vez, palavra francesa pode ser o acento agudo ou circunflexo, tá bom? Quando julgadas com os pronomes lo ou los, olá ou lás, terminado com a vogal aberta A, após a perda do R, S e Z, tá? Vamos lá para os exemplos. Adorá-lo. A gente vai tirar o R do verbo adorar e acrescentar o lo, tá? Então vai ficar adorá-lo, ok? Dá-lá. Vem do verbo dar, certo? Tira o R e acrescenta o lá. E o acento fica no primeiro A. Dá, lá, certo? Recebem acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas do ditongo nasal grafado em ou ens. Ditongo nasal é aquele que a gente faz de acordo com o nariz, quando a gente fala. Vê, também, o nariz da gente não vibra, pronto. Ali são considerados os ditongos nasais, tá? Assim, detém, refém, porém, também. Pronto, essas palavras todas vão ser acentuadas, porque terminam em ou ens. Por exemplo, a palavra arens vai receber acento porque terminou em ENS, ok? São acentuadas as palavras oxítonas com os ditongos abertos, grafados eu, ei ou oi, seguidos ou não de S, tá? Por exemplo, com eu, chapéu,
chapéus, né? Ei, fiéis, tá? Com oi, herói ou heróis, aí é acentuado. A primeira começou com eu, a segunda começou com ei e a terceira começou com oi, certo? Oxítonos que recebem acento circunflexo, tá? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas fechadas, grafadas E ou O, certo? Seguidas ou não de S. Vamos lá. Cortês, de, lê, português, você, né? Então, veja. Por exemplo, você termina com a letra E. Então, terminou com a letra E, ela vai ser acentuada, certo? Robô. Robô não terminou com a letra O, então ela vai ser acentuada, porque ela terminou com O, certo? E ela é tônica, ok? Tônica, mais forte, a sílaba mais forte, tá? As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes cíclicos lo e las, ou seja, pronomes cíclicos ou oblíquos, terminadas com as vogais fechadas, tônicas E ou O, após a perda da consoante final R, S ou Z, são acentuadas. Vamos lá. Fazer. Faz, no caso. Que aí é o substantivo, né? Faz. Não terminou com E, Z. Então, terminou com Z. E tem antes dela, né? A vogal E, como tá dizendo aqui, ó. Terminadas com as vogais tônicas fechadas E ou O, após a perda da consoante final R. Veja, fazer. Aí vai ficar fazer com E. E vai acrescentar o lá ou lo, certo? Fazê-las, fazê-los, ok? Por exemplo, repor, tira o R, coloca o acento circunflexo e fica repô-los ou repô-las, certo? Vai depender do que você queira explicitar depois desses verbos, ok? Dessas palavras. Paroxítonas. Paroxítonas são aquelas penúltimas sílabas que tem a sílaba forte, tá? Paroxítonas que recebem acento agudo. Recebe acento agudo os paroxítonos que apresentam na sílaba tônica as vogais A, E, O e U, que terminam em L, N, R, X e S, bem como as respectivas formas do plural que passam a ser proparoxítonos. Vamos lá. Dócil, tá? Fóssil, réptil, córtex, tá? Então, todas essas palavras, vejam, terminou em quê? Dócil terminou em L. Fóssil terminou em L. Córtex terminou em X, tá? Líquen terminou em N. Ou seja, terminou em L, N, R, X e S. Elas vão ser acentuadas, tendo nessa sílaba a vogal A, E, O e U, certo? É admitida a dupla grafia em alguns casos. Por exemplo, fêmur e fêmur pode ser acentuado com circunflexo ou com acento agudo, tá ok? Por exemplo, a palavra tênis e tênis, certo? Ela pode ser acentuada tanto com circunflexo como com agudo, tá? Palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas A, E, I, O e U, que terminam em an, ão, ei, ou uns, que pode ser acentuada na forma do singular ou do plural,
Por exemplo, a palavra órfã não terminou com atil, então ela vai ser acentuada, tá? O acento agudo, tá? Uma palavra com ãos. Órfãos, tá? Terminou com A-O-T-U-S, então ela vai ser acentuada. Uma palavra que termina com ão, órgão, né? É acentuada. Uma palavra que termina com ei, né? Jockey, né? Jockey, ela vai ser acentuada. Mesmo seguindo ou não de S. Porque esse S aqui é o plural de jockey, né? Seria jockeys, tá? Os, né? Vírus. Outra que vai ser acentuada. Proparoxítona, ok? Olha a observação, tá? Muito importante. Não se acentuam graficamente os ditongos representados por E e OI da sílaba tônica das paroxítonas. Assembleia, boleia, ideia, onomatopeico, proteico, alcaloide, apoio do verbo apoiar, tá? Tal como apoio, substantivo, boia, heróico, jiboia, moina, paranoico e zônia, certo? Então, essas palavras que foram retiradas, o acento, foi na questão do novo acordo ortográfico que houve lá em 2014, né? Ela foi retirada, né? Essa regra de acentuação para essas palavras, tá? Então, preste muita atenção, tá? Outro exemplo de palavras não acentuadas. Enjoo, que tem um acento no O. Grave, homem, mesa, tejo, vejo, velho, voo, que tem um acento no O. Avanço, floresta, abençoo, era outra que tinha acento. Angolano, brasileiro, descobrimento, graficamente moçambicano, tá? Então, muitas dessas palavras aí, elas tinham acento e, consequentemente, com o novo acordo ortográfico, elas perderam o acento. E outras realmente não tinham o acento antes do novo acordo, tá? Aqui são as palavras paroxítonas e o uso do acento circunflexo. Eu sei que é um assunto bem complicado, mas a gente tem que aprender, porque isso é regra, tá? Vamos lá. Regra de acentuação gráfica. Paroxítonas que contêm na sílaba tônica as vogais A, E e O. E palavras que terminam em L, N, R ou X, tá? Conso. Conso, ela é paroxítona, quando a gente separa conso, então ela vai ser acentuada, porque tem um L no final, certo? Plâncton, essa palavra aqui, então, termina com N, né? E tem na sua grafia a palavra O antes dela, então ela vai ser acentuada. Plan, porque ela também é paroxítona, ok? Também recebem acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica vogais A, E e O, e que também terminam em ão, ou ãos, né, que é o plural, eis ou os, tá? Estevão. Estevão tem acento, olha aqui, ó. Terminou com ão, a gente já acentua o T, certo? Terminou com eis. Escreveis. Escrevesseis. Desculpa. Ó, terminou com eis. E tem o E antes, acentua. Ok? São grafadas com acento circunflexo as formas dos tempos dos verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ou seja, isso aí já é conjugação, tá?
conjugou, né? Verbo ter e verbo vir, ela vai ser acentuada. O mesmo é aplicado em algumas formas verbais derivadas. Ou seja, quando tem um verbo que é derivado, ele também pode ser acentuado. Vamos lá. Tem. Tem vem do verbo ter, certo? Então, veio do verbo ter, conjugou, acentuou, certo? Intervém, certo? Outra, que é uma derivada. Então, vem, acento, ok? Advém, outra, que é do verbo vir, né? Ela é uma derivada do verbo vir. Então, ela vai ser acentuada, ok? Não é usado o acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contém um tônico oral fechado em hiato, com terminação em, da terceira pessoa do plural do presente indicativo. Antigamente, todas essas palavras tinham acento, agora não é mais, de acordo com a norma do novo acordo ortográfico. Creem, leem, deem, vêm, tá? Releem, ok? Não é usado o acento circunflexo com o objetivo de assinalar a vogal tônica fechada na grafia das palavras paroxítonas, tá? Por exemplo, enjoo, né? Pode ser substantivo ou flexão de enjoar, certo? Então a gente vai saber na hora, no texto, o que vai ser substantivo e o que vai ser o verbo, tá bom? Vou. A mesma coisa, substantivo e flexão do verbo voar. Ou seja, eu só vou saber no texto ou na frase o que é que vai caber, certo? Se é o voo de substantivo ou o voo do verbo voar, tá? Não são usados os acentos circunflexo e agudo para distinguir as palavras paroxítonas quando tem a vogal tônica aberta ou fechada em palavras homógrafas, ou seja, palavras que têm a mesma grafia, de palavras proclíticas no singular e no plural, certo? Para. Para pode ser a posição de parar e pode ser para no preposição. A palavra na preposição, ok? Pela e pelo pode ser a preposição pela, contraída per mais a, e pode ser o substantivo de pelar, ok? Polo, combinação de P mais O, né? Per mais O, per mais Ló. E pode ser o substantivo de polo, polar, ok? Proparoxítonas que recebem acento agudo. Proparoxítonas são a antepenúltima sílaba da palavra. Ou seja, se ela tiver a antepenúltima sílaba forte, ela vai ser acentuada, tá? Proparoxítonas que recebem acento agudo. Recebe acento agudo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais A, E, I, O e U, começando com ditongo oral ou vogal aberta, tá? Por exemplo, a palavra árabe. Olha, terminou com E, acentuada, tá ok? Tétrico. Outra, terminou com O, acentuada, tétrico. Aí não vai separar a palavra? Quando ela tá na antepenúltima, porque a gente vai fazer de trás para frente a questão da posição tônica da sílaba, a gente vai ver que, realmente, tétrico, co-oxítona, tri-paroxítona, te-proparoxítona. Aqui é acentuada, ok? Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas aparentes quando apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, tá?
ou ditong oral começado por vogal aberta e terminam com ditongos crescentes. EA, EO, IA, IE, IO, OA, UA e UO, tá? Por exemplo, vamos lá. Terminou com EA. Alea, tá? Alea, tá? Acentuada. A, le, a, certo? A é oxítona, se fosse a sílaba tônica. Le, se fosse proparoxítona, mas como ela é proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba, vai ser acentuada na letra A, certo? Vácuo. Vácuo. Veja, não foi acentuada no VA? Então, VA é a antepenúltima sílaba. A gente não começa de trás para frente? Então, terminou com O e é um ditongo crescente porque tem duas vogais, uma semivogal e uma vogal. Ela vai ser acentuada, ok? Apresentam circunflexos proparoxítonas que tiver tônica fechada, vogal fechada, ou ditongo com a vogal básica fechada, tá? Cânfora, fôssemos, sôfrego, sonâmbulo, tá? Todas essas, elas vão ser acentuadas, tá? Recebem assim circunflexo quando as vogais tônicas são grafadas e ou estão no final da sílaba e seguidas das consoantes M e N, obedecendo ao timbre, tá? Por exemplo, Antônio, Antonio, certo? O, última sílaba, ni. Penúltima sílaba, to. Antepenúltima sílaba, ok? A gente só grafa as palavras, no caso a gente acentua as palavras, mesmo que ela tenha mais de 3 sílabas, ela só vai ser acentuada até a antepenúltima sílaba, certo? As outras elas vão sobrar. Mas na questão da acentuação, a gente vê como a gente vê de trás para frente, e só podem ser 3 sílabas. Então, por exemplo, na palavra Antônio, aqui é a antepenúltima sílaba. Então, aqui ela vai ser acentuada, certo? Gênio, a mesma coisa. Gênio, certo? O, primeira, a última no caso. Ni, segunda, penúltima. 3, antepenúltima, G, certo? Palavras derivadas de advérbios e adjetivos, certo? Advérbio a gente lembra que é aqueles termos que modificam o verbo. E adjetivos é aqueles termos que qualificam e dão característica aos seres, tá? Avidamente de ávido, débil de debilmente de débil, facilmente de fácil, habilmente de hábil, genuinamente gênuo, espontaneamente de espontâneo, romanticamente de romântico e assim sucessivamente, certo? Então, já expliquei um pouco da sílaba tônica lá no começo. É aquela que a sílaba vai ser a mais forte, tá? Ou seja, ela vai ter mais ênfase. E a sílaba átona, que foi a que eu não expliquei, é a sílaba que possui menos intensidade. Ou seja, achou a sílaba tônica da palavra, o restante vai ser as sílabas átonas, certo? Vamos para os exemplos. Abacaxi. Xi é a sílaba tônica de abacaxi. Urubu. Bu é a sílaba tônica, tá? Animal. Mal é a sílaba tônica dessa palavra. Relâmpago. Lã é a sílaba tônica, certo? Mesa. Sílaba tônica é me, certo? Achou a sílaba tônica, as outras vão ser átonas, ok? Ou seja, lembrando, sílaba tônica, a sílaba mais forte. Sílaba átona, a sílaba mais fraca, tá? Já falei sobre isso, né? Mas vou recapitular. Oxítonas.
última sílaba é tônica, proparoxítonas, a penúltima sílaba é tônica. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba é tônica, ok? Silabada. Quando as palavras são acentuadas, né? Tônica e graficamente de forma incorreta, tá? Por exemplo, decano é o certo. Decano, quando a gente bota o acento, tá errado, tá? Rúbrica, tá? Não se bota acento em rúbrica, fica sem acento. Mas tem pessoas que botam o acento em rúbrica. Tá errado, gente. De acordo com a língua, é sem acento, tá? Se você bota acento, se torna uma silabada, tá? Há palavras, porém, ela, como português sempre tem suas exceções, vão ter dupla pronúncia. Por exemplo, hieroglifo e hieróglifo, tá? Oceania e Oceânia. Xerox e Xerox, tá? Ou seja, elas não vão estar erradas, tá? Elas só vão ter dupla pronúncia, ok? Então, com isso a gente termina a aula de hoje, né? Que foi uma aula bem cansativa. Regra é difícil, eu sei. É bem maçante, mas a gente tá aqui pra aprender um pouco. Eu sei que é muita coisa pra gente pegar, mas com o tempo, né? A gente vai destrechando e vai conhecendo um pouco, ok? Então, o exercício tá no módulo 1, capítulo único da página 58 até a 63, tá? Essa semana a gente vai ter live, né? Pra corrigir esse exercício. Então, façam com calma, com paciência. E o que a gente não responder nessa aula da live, que vai ser essa semana, na outra semana a gente responde, ok? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu tô aqui pra ajudar. E qualquer dica também, eu tô aqui pra gente se ajudar, tá bom? Um beijo a todos, fique com Deus. Boa semana e até a próxima aula, se Deus quiser.